Primeira Reis, irmãos, capítulo 18, versículo 1 ao 8. Capítulo 18, versículo 1 ao 7. O tema é o mesmo de quinta, mas a mensagem é praticamente outra. Está escrito assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Elã, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filho de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaços de bronze, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamava Neusta. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenará a Moisés. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía. Lograva bom êxito, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Senhor, roguemos a Deus, pedimos, imploremos que fale conosco, que ilumine nossas mentes e corações, que traga luz ao texto, que fale com a sua igreja, edifique a sua igreja por intermédio desse maribundo. Para a tua glória, faça isso, Jeová, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos diante de um dos maiores reis de Israel. Ezequias é um dos maiores reis de Israel. Segunda Reis, capítulo 18. Eu falei primeira, né? Desculpa. Segunda Reis, capítulo 18, versículo 1 e 12. Para quem vai assistir também, é Segunda Reis, capítulo 18, versículo do 1 ao 8. Melhor dizendo, né? Vejam, irmãos, estamos diante de um dos maiores reis que Israel já viu, que governou o povo de Israel. Ezequias, um grande general, comandante, um grande rei diante do povo, um rei piedoso, um rei que fez uma grande reforma aqui, como vocês viram, e fez uma reforma de uma forma radical. O tema da mensagem é: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, devemos ser radicais, assim como foi Ezequias, cortando o mal pela raiz. É interessante, irmãos, esse texto de Ezequias aqui nos traz muitos aprendizados para nós. Primeiro, Ezequias não brincou com o pecado, não dialogou com o pecado, não fez alianças com o pecado. Ele cortou o mal pela raiz, simples. Ele olhou e disse: isso não presta, isso envergonha a Deus, isso traz desonra para o Senhor, e não vai continuar em Israel. Então ele saiu quebrando. E assim, a Bíblia faz declarações tremendas. A Bíblia diz que ele fez em pedaços. A Bíblia
faz questão de dizer. E o que é que representava esses ídolos? Os pecados. Esses ídolos eram o pecado do povo de Israel. Essa neusta era a idolatria do povo. O povo se desviou dos caminhos do Senhor, como vocês bem sabem. É uma história longa, não é? Os filhos de Israel agiam rebeldemente. É por isso que nós não podemos tomar os exemplos deles nesse sentido. Não podemos se rebelar contra Deus, mesmo sendo filhos da aliança. Haverá consequências. Isso haverá. Veja, esse povo, praticaram um sincretismo religioso. Eles acharam que podia adorar Jeová e ao mesmo tempo adorar também a outros deuses, que Jeová não se incomoda. Isso é o sincretismo. É você achar que você pode fazer uma aliança, unir Jeová com deuses. Só que Deus abomina deuses, porque só Ele é Deus. Ele faz questão de dizer isso. Os ídolos deles não passam de obra de mãos de homens. Jeová faz questão de declarar isso para nós em todas as escrituras. Só eu sou Deus. As imagens deles, nada pode fazer por eles. Mas o Senhor está na terra e faz tudo o que lhe apraz. E temos diante de um rei aqui que notou que Israel estava perdida, como foi dito quinta. O homem estragou tudo. O homem é mestre em estragar tudo. O homem, ele gosta de estragar. Jeová dá a bênção, dá o campo, dá a colheita, dá a chuva, faz que o fruto cresça, dá as armas, dá a força, é divinamente com eles, faz que eles se multipliquem, dá um nome a eles. Mas depois eles dão coisa em Jeová, como diz a Bíblia. Foi assim que ele fez com o povo de Israel. Deu um nome ao povo. Quando se falava em Israel, pelo menos Israel de Davi, qualquer outro rei temia. Também, né? O homem nunca perdeu uma guerra. A guerra que Davi perdeu foi para ele mesmo. Davi nunca perdeu uma guerra, uma sequer, uma. Davi não sabe o que é sair para um campo de batalha e voltar perdido, porque ele orava: Senhor, desço contra os inimigos. Vai, Davi, porque eu os entreguei nas suas mãos. Aí ele ia. E quando eu voltava era triunfando. Nunca. A guerra que Davi perdeu, o diabo é astuto, né, irmão? O diabo sabia, não, na guerra não tem como. Davi não perde para ninguém, inclusive os inimigos tinham medo dele. Saul, certa vez, para tentar o matar, mandou Davi buscar 100 prepúcio dos filisteus, com inveja de Davi, que era a parte da circuncisão que cortava nos meninos. Mandou buscar 100 prepúcio. Vai lá, Davi, busca lá sozinho, você morrer logo lá. Davi vai aqui, rei, tem quantos? 200. Você queria quantos? 100, tem 200 aqui. Deus era com Davi. Só que, irmãos, veja, esse povo se perde no decorrer da caminhada, se desviam. Em todo momento eles adoram outros deuses. E Deus chama o profeta, envia o profeta, usa o profeta. E esse povo se rebelando contra Deus, até que chegou no ápice do pecado, que é quando chega lá em Jeremias 23, que Deus diz: não dá mais, anuncie, Jeremias, acabou, 70 anos de cativeiro para esse povo, não dá para suportar mais, eles vão de novo serem escravos. Você sabe o que é tornar livre e depois voltar a ser escravo? Não existia nada mais aterrorizante para Israel do que voltar a ser escravo. Eles sentiram 400 anos de escravidão no Egito, mas Deus sabia que isso era o que mais doía e disse: eu tirei vocês de lá, tornei livres, vocês usaram a liberdade para pecar contra mim, então vocês vão voltar ao cativeiro. E agora, por 70 anos. Se lembra Nabucodonosor, irmãos? Imagina as famílias, quando aquele rei que dominou o mundo naquela época, os caldeus, invadiu Jerusalém, irmãos. Foi terrível. Queimou as portas, levou os ouros do templo, queimou as ruas, casas, matou crianças, velhos, jovens. Foi um morticínio. Aí alguém pode dizer assim: mas como Deus permitiu? Era a disciplina de Jeová para que esse povo entendesse que adorar somente ao seu nome. Pois é, o tempo passou e o povo estava aqui cultuando outros deuses. E Deus, através de Ezequias, faz uma obra extraordinária. O pai de Ezequias é um idólatra, um
estabelecida. E ele vai subir no trono de Israel, rei de Jerusalém, tomar o lugar do pai que é idólatra, que estragou tudo, que desviou o povo do caminho de Jeová, que trouxe ídolos para o povo adorar, queimou os filhos a Maloque. Era um louco Acais. E aí imagina a influência, hein? Como nós bem sabemos, é Deus mesmo, irmão, para chamar. Quando Deus chama para preservar o trono de Davi, que viria aquele que sairia de Davi, porque esse menino tinha tudo para estragar tudo também. Ele tinha tudo para dizer: papai fez isso aí, nunca me ensinou do caminho, sempre ouvi papai queimando meu irmão, inclusive matou meu irmão entregando a Maloque. Então essa aí é a doutrina. Não, irmãos, como você mesmo vê aí, fez ele o que era reto perante o Senhor. Segundo tudo que fizera Davi, seu pai, ele não se inspirou em seu pai de carne e sangue. Ele se inspirou em seu pai da aliança, Davi. Ele fez o que era reto porque seguiu Davi, o seu pai. O outro, aquele que é o maior rei que Israel já viu, o maior rei da história de Israel, o rei Davi, ele seguiu o exemplo desse pai e não do atual pai, que era uma desgraça, uma praga. Então como é que ele faz? Como é que ele começa para fazer uma reforma? Isso aqui chamamos de reforma, e é uma das mais poderosas da Bíblia. Uma grande reforma que traz de novo o povo para Deus. É semelhante à grande reforma protestante. O que foi feito lá com Martinho Lutero não é novo, pelo menos mediante a luz das Escrituras. É algo que já tinha acontecido diversas vezes. Deus fez isso várias vezes. Muitas reformas você vai encontrar na Bíblia. Josafá, Josias, Ezequias, Asa e outros. E outros. Deus sempre fazia um jeito de trazer o seu povo novamente para o culto. Deus sempre fazia um jeito de trazer o seu povo novamente à adoração correta. A adoração correta. E foi isso que ele fez com Ezequias. Vamos lá, ver o versículo 4. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes de ídolo e fez em pedaços. Ele saiu quebrando tudo, irmão. Tudo que o pai dele levantou, ele quebrou. Tudo tipo de culto idólatra que o pai dele influenciou a Israel se desviar do caminho do Senhor, ele tirou do meio de Deus. Isso é uma grande reforma. Isso é dar forma àquilo que perdeu a forma. Isso é trazer o povo novamente ao culto bíblico de Jeová, ao culto conforme o rito, ao agrado de Deus. Ele tirou o povo da idolatria. Essa aqui é uma grande obra, irmãos. Esse feito é um grande feito. É por isso que devemos valorizar a grande reforma protestante. Deus usou um homem que não está dentro de um canor bíblico, mas que está na história do cristianismo e da igreja, Martinho Lutero, para fazer o mesmo que ele fez através do rei Ezequias, trazer o povo para as escrituras. Não era isso que tinha acontecido? A igreja católica tomou o governo da igreja, o Papa era considerado um Deus, ele quem dava salvação, dizia que ia ou não ia para o inferno, a coisa estava perdida, o tempo era de treva, era escuro, ninguém tinha a Bíblia na mão. Deus levantou um homem de lá de dentro, abriu os olhos dele, fez que ele lesse Romanos 1,17, porque a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Os olhos de Martinho Lutero abrem, ele vê que a salvação não é por obras, o Papa está mentindo, toda aquela doutrina é barganha, não existe purgatório, não existe compra de indulgência, não existe comprar salvação, não existe pagar promessa. Então ele bate de frente contra a igreja, traduz a Bíblia, começa a mostrar para o povo que o Papa não é o mediador, Cristo é o mediador, solas Cristo. Começa a dizer para o povo que a Bíblia é a única regra de fé e não as ideias do Papa, só as Escrituras. Ele traz o povo novamente para o culto e adoração a Deus. Aleluia. E nós continuamos esse. Sinceramente, nós temos orgulho de sermos protestantes, irmãos. Tenha mesmo orgulho. Não importa quem quiser que fale. Nós protestamos contra tudo e toda a heresia e ensino que
vai ao contrário às sagradas escrituras. Qualquer herege que levante, acrescentando ou tirando, nós protestamos. Foi isso que Martinho Lutero fez, e foi isso que Ezequias fez. Protestou, levantou e disse: aqui não, quebra, esmaga, tira, faz em pedaços. Culto aqui só a Deus. Culto aqui só a Jeová. Não existe outro altar que receba culto aqui, senão de Deus. Quebrem tudo. Faça em pedaços todo tipo de adoração. Os altos aqui eram os montes que os filhos de Israel subiam para queimar sacrifício a outros deuses lá em cima. Pois ele caçou. Sabe que um homem está decidido, com sede de fazer o que é bom diante de Jeová? Mas sabe por que toda essa sede? Porque o versículo 6 diz assim, lê comigo: porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Estava apegado com Jeová. O homem tinha sede e fome de justiça. Ele queria o certo. Ele andava com Jeová. Jeová é justo. Ezequias era justo. Ele andava perto. Ele se apegou ao Deus da justiça, da santidade. Então isso estava nele. Esse homem saiu caçando todo tipo de falsa adoração em Israel e eliminou. Devemos fazer e procurar fazer isso em nossas vidas também, uma reforma. Porque quando olhamos para aqui, às vezes pensamos assim: não, uma reforma mesmo só para o tempo Martinho Lutero da Bíblia. Você sabe que nós estamos precisando disso de novo. Não sei se eu posso dizer reforma ou avivamento. Qualquer um dos dois. O que você preferir. Precisamos. Onde é que estão as escrituras? Você está vendo que tipo de culto está acontecendo ali, né? Você está vendo capoeira, é tanta coisa que está acontecendo, tanta balela dentro das igrejas que se diz ser culto, tantas coisas erradas que não tem nada a ver com as escrituras. O povo precisa voltar às escrituras e nós também. Em nossa vida, às vezes precisamos de uma reforma dessa também. Precisamos ter esse zelo, sair caçando ídolos e sair fazendo eles em pedaços. Tratar o pecado como o nosso pior inimigo. Foi assim que Ezequias fez aqui. Tratou o pecado como o pior inimigo dele. E vencê-lo, antes que ele nos vença e nos mate. Veja, irmãos. Ezequias fez o que era reto perante o Senhor. E fazer o que é reto perante o Senhor é exatamente fazer o que agrada ao Senhor e não a nós mesmos. Ele tinha uma opção, ele podia optar por seguir os mesmos caminhos do Pai, mas ele disse: não, eu vou fazer o que é reto perante o Senhor. E fazer o que é reto perante o Senhor é eliminar do nosso meio tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. E ele foi lá e fez logo isso. Não quero nem saber o que meu pai fez aqui. Meu pai era um louco. Eu vou agradar a Jeová, eu vou se agarrar a Ele. Ele tinha a opção de se agarrar aos ídolos, se agarrar à soberba, se agarrar à coroa, ao ouro, ao trono, se agarrar à fama, porque um rei é famoso, se agarrar a tudo. Ele disse: não, eu não quero nada disso, eu quero se agarrar a Jeová. Eu quero se apegar a Jeová. Eu não vou fazer igual meu pai, que se apegou à soberba, se apegou à loucura, se apegou à vaidade, se apegou ao pecado, se apegou aos ídolos. Eu não. Se tem alguma coisa para me apegar, me apegarei, mas será ao Senhor. Não é? Acai se apegou a tudo, não é? Menos Deus. Ele se apegou a tudo, menos Deus. Então fazer o que é reto perante o Senhor, irmãos, é acabar, eliminar aquilo que o Senhor odeia, repugnar aquilo que o Senhor repugna, afastar de você aquilo que o Senhor mantém-se bem afastado dele. Veja se não foi isso que Ezequias fez. Eliminou, afastou tudo que Deus odiava. Deus odiava o que estava acontecendo ali, estava irado com tudo aquilo. Então o que é que ele faz? Afasta dele. Se Jeová odeia, eu também odeio. Se isso desagrada a Jeová, me desagrada também. Por isso ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele afastou dele o pecado. Ele afastou tudo que era maligno e perverso. Porque fazer o que é reto perante o Senhor é tratar o pecado como o Senhor trata, como algo maligno, perverso e cruel. Não se faz aliança com o pecado.
Irmãos, entendam, nós não podemos ver algo bom naquilo que Deus já disse que é ruim. Ah, não, mas é só, pequeno, é um negócio simples, é ruim. Eu não posso tentar santificar algo que é maligno. Eu não posso menosprezar, minimizar o peso do pecado, como já aconteceu isso. Aquilo que Deus disse que é ruim, vai acabar continuando até o fim sendo ruim. Porque quem diz para nós o que é bom, o que é ruim, é Deus. Você sabe o que é bem e o que é o mal, porque Deus nos disse o que é o bem, o que é o mal. O sinônimo do bem e do mal parte de Deus e não do homem. É Ele que diz para nós. Você sabe o que é pecado, porque Deus disse, isso é pecado. Então, irmãos, grave isso. Não podemos tentar fazer de bom aquilo que Deus já disse que é ruim. Como dizia Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores: se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Brincar com o pecado é brincar com o mal que matou o nosso melhor amigo. Ezequiel não queria saber desse negócio, não. Veja, irmãos, o pecado é o que há de mais maligno na face da terra. Como dizia também Charles Spurgeon, se o pecado pudesse, ele matava Deus. Se o pecado pudesse, ele matava Deus agora mesmo no seu trono. Mas é impossível que isso aconteça, porque Deus é santo, soberano e eterno em pessoa. Irmãos, estejam matando o pecado, meu irmão, ou o pecado estará matando você. Foi assim com Israel, meu amado. Israel não matou o pecado matou Israel. É assim. Não é ideia minha, conjectura minha, ou quero eu forçar com os irmãos. Jamais. A minha intenção é fazer, irmãos, que a igreja enxergue que pecado não é algo bom, não é algo para se dialogar, não é algo para fazer aliança. Pecado é algo para lançar fora. Para lançar fora. E o conselho, irmãos, que eu digo é: vamos agora, servo de Deus, assim como diz as escrituras aqui no verso 4, lê comigo: removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze. Remova agora os altos, quebre agora as colunas, deite abaixo agora o poste ídolo e faça hoje uma grande reforma espiritual na sua vida. Decida hoje fazer em pedaços toda a serpente de bronze que sorrateiramente, como forma de pecado, tem enganado o seu coração. E o que é então, irmãos, essa serpente de bronze, esses postes ídolos, senão aqueles pecados alimentados e não tratados há anos que você cria como um animal de estimação? Quem é esses ídolos aqui, pastor? Eu não tenho serpente de bronze em casa, pastor. Eu não tenho ídolos lá. Então quem é esses ídolos hoje? Aqueles pecados, meu irmão. Aqueles pecados que você tem alimentado, não tem tratado. Há anos você cria ele como um animal de estimação, engordando ele, para que mais na frente ele possa te matar. Esses tais pecados, irmão, se torna como um ídolo no coração dessas pessoas. Eles estão tão familiarizados com elas, que enquanto alguns pastores fiéis pregam em púlpitos que honram a Deus e a sua palavra, acredito eu, que muitas pessoas gritam dentro delas: não, pastor, não fale desse pecado, pois ele é o meu preferido. Tem pessoas que têm pecado preferido. Pois é, irmãos, tais irmãos e tais pessoas estão assim como esse povo de Israel, embrutecidos e cegos acerca de si mesmos. Então por isso eu vos digo, amados irmãos,
Ou você está matando o pecado, ou ele estará matando você. Veja, irmãos, Ezequias, ele tinha a opção, como eu disse, de colocar a coroa na cabeça, sentar em um trono do seu pai Davi, gozar e desfrutar da liberdade que tinha para fazer o que bem entendesse, muitas mulheres, muitos vinhos, muitas regalias, ou podia até decidir andar no caminho do seu próprio pai, rei Acais, que usou a liberdade do trono, o poder que tinha para fazer o que bem entendia da sua vida. Mas Ezequias, irmãos, era homem fiel e firme, convicto e determinado a fazer o que era reto perante o Senhor. Ezequias não usou a liberdade que tinha, o trono, o poder, o dinheiro, as regalias, para pecar, mas para fazer o que era bom e reto perante o Senhor. Porque Ezequias sabia muito bem que a liberdade que ele tinha para fazer, a liberdade que ele tinha era para fazer somente o que é bom perante o Senhor e não o que é mal. Como assim somos informados também no Novo Testamento. Abra Gálatas capítulo comigo, versículo 3, capítulo 5, versículo 3. Gálatas 5, capítulo 13, está escrito assim. Deixa só os irmãos encontrar para nós. 13. Gálatas 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Até aí só. Você está vendo? Assim como o rei Acais, ele tinha a liberdade de escolher seguir o caminho que ele bem entendesse, ele seguiu o caminho da loucura. Assim Ezequias também tinha essa opção. Ele podia usar o trono, as regalias, a coroa, o ouro, o reino, em favor dos seus próprios prazeres. Alguns reis fizeram isso, quer ver? Acabe fez isso, Manassés fez isso, e muitos outros reis, irmão. Irmãos, às vezes quando as pessoas sentam no trono, a mente ela muda. É aquela questão do poder que você vê em muitas pessoas hoje em dia, quando elas recebem algum tipo de poder, elas mudam. Isso não é de hoje, isso já é de antigamente. Você vê homens assim, eles não tinham o direito de fazer isso, de usar a liberdade para pecar contra Deus, mas eles fizeram. O Novo Testamento nos adverte, irmãos, a liberdade que você tem na sua casa, a liberdade que você tem na sua relação sexual com a sua esposa, você não pode usar ela para pecar contra Deus. Quantas pessoas, eu sou livre. A liberdade que você tem de falar, você não pode usar para pecar contra Deus. A liberdade que você tem de ir e vir, de sentir, de pensar, você não pode usar essa liberdade para pecar contra Deus. Porque você é livre. Você tem liberdade. Porém, Paulo, não useis da liberdade para dar motivo à sua carne. É como se fosse Paulo está dizendo assim: olha, a sua carne só precisa de um motivo. A sua carne só tem um motivo para pecar, irmão. A nossa carne, ela só precisa de um motivo para gritar e pecar contra Deus. E Paulo está dizendo assim: não dê esse motivo a ela, não use a liberdade para dar motivo, ocasião à carne para pecar contra Deus. Esse é um ensinamento que contém-se no Novo Testamento, está vendo? E Ezequias foi bem entendido acerca disso. Volta para lá. Ezequias não usou, irmãos. Essa ideia aqui não está só no Velho Testamento. Por mais que não esteja escrito aqui, ele tinha essa escolha de liberdade. Mas ele não usou. Ele não usou. Vamos lá, versículo 4.
Mais uma vez, removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os potezinhos. Fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustão. Neustão. Veja, irmãos, essa serpente de bronze aqui, por nome de Neustão, ela surgiu inicialmente como memorial da misericórdia de Deus para com os filhos de Israel, quando eles estavam no deserto. Para que nós entendamos mais quem é essa serpente, por que ela está aqui, e por que esse povo tomou essa serpente como um ídolo de adoração. Abra Números comigo, vamos lá. Números, capítulo 21. Vamos entender quem é essa serpente aqui. Números 21. Números 21, irmãos. Vamos lá. Números capítulo 21, versículos 4 ao 9, para nós entender o que está acontecendo lá, em 2 Reis 18. Então partiram do Monte Ur, pelo caminho do Mar Vermelho. Glória a Deus. Então partiram do Monte Ur pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. É isso mesmo, irmão, você escutou aí. O maná que Deus enviou do céu foi chamado de pão vil. Não era para menos o que aconteceu. Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo e disse: ó Senhor, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Foi daqui que surgiu o Deus. Pronto, como vocês estão vendo, Deus enviou uma serpente como praga. Praga. Isso aqui foi uma praga por causa da rebeldia do povo de Israel, para disciplinar, ferir os filhos de Israel, que constantemente se rebelavam contra Deus. Então, como um símbolo, foi feita uma de bronze. Quando eles oraram, Deus ouviu e disse: Moisés, faça uma serpente de bronze como um símbolo, e colocada em um pedaço de pau, que é a haste que você viu lá, ou um pedaço de ferro, de madeira, levantado, de modo que quem olhava para a serpente, o ferido, era curado. Mas esse ato aqui apontava para algo mais na frente, de um modo simbólico e tipificado. Essa mesma passagem que aconteceu aqui, o ato da serpente de bronze ser levantada e aqueles que olharem para ela ser curado, estava apontando para Cristo. O próprio Jesus cita essa passagem do Evangelho de João 3,14. Está escrito assim: de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim porta que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Só que os filhos de Israel não entenderam isso, que aquela serpente, aquele ato, o haste que a serpente foi colocada de bronze, estava apontando para algo muito maior. Então, ou seja, aquele ato era uma tipificação de Cristo. Esse ato que você acabou de ler aqui em Números era uma tipificação de Cristo. Veja que o próprio Cristo se
cita a passagem dizendo: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, e quem olhava para ela era curado, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. É aquela hora que ele é levantado na cruz, para que todo que nele crê seja salvo, assim como aquelas pessoas, quando olhavam para aquela serpente, eram salvos. Do mesmo modo que os israelitas, irmãos, foram salvos da serpente abrasadoras, ao fixarem os olhos na serpente de bronze, pendurada sobre uma haste, assim também somos salvos do julgamento eterno ao crer e olhar para Cristo, que foi levantado em um madeiro. Então o que é que aconteceu aqui? Eles estragaram tudo. Pode voltar para lá, para 2 Reis. Eles transformaram em uma maldição um objeto de idolatria. Essa serpente, eles pegaram um símbolo de algo que foi bênção para eles, de cura e de salvação. Olha o que os filhos de Israel faziam, irmão. E aqui você observa que o homem costuma estragar tudo. Porque veja, essa serpente de bronze era um símbolo de quê para eles? De bênção. Porque foi o que saiu da parte de Deus para os curarem. Então o que eles fizeram? Eles pegaram um símbolo de algo que foi bênção para eles, de cura e de salvação, e transformaram em uma maldição, em um objeto de idolatria. Está vendo que o homem costuma estragar tudo? O homem por si só, ele costuma estragar tudo. Porque se eles bem entendessem, a serpente de bronze salvou eles, curou eles, foi o escape deles. Mas eles pegaram algo bom e tornaram em maldição. Fizeram e colocaram até nome, que se chama de Neustro. E é isso que aconteceu e é isso que acontece quando perdemos o foco de fazer as coisas somente do jeito de Deus, irmãos. Eles acharam que podia. Peraí, já que essa serpente nos curou, pode ter certeza que esse foi o pensamento. Essa serpente foi o motivo da nossa cura lá atrás, então o que custa nós fazer uma imagem dela, colocar o nome e adorá-la? Eles achavam que o poder estava na serpente. Só que o poder estava divinamente em Deus. A serpente só era um símbolo. Deus é quem estava curando eles. Não estava saindo magia da serpente. Não estava saindo um poder da serpente. Quando eles olhavam, ali era um símbolo que apontava para outro ato que iria acontecer. Mas eles transformaram algo que era uma bênção em maldição. Como eu disse, é isso que acontece quando as pessoas perdem o foco de fazer as coisas do jeito de Deus. Acabamos sempre levantando altares em nossos corações, trazendo sacrifícios a outros deuses que não é Deus. Foi isso que aconteceu aqui. Eles perderam o foco, levantaram um ídolo, colocaram por nome uma serpente bem conhecida e passaram a idolatrá-la. Como dizia João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Por isso devemos sempre estarmos apercebidos, irmãos, para que o nosso enganoso coração não nos engane, nos afastando do Deus vivo. Porque você viu, irmãos, esse povo aqui, não é? Eles tinham motivo para fazer isso. Eles tinham motivo para levantar uma serpente e para chamar de Neusta, considerar ela uma deusa ou algo parecido. Não, era só eles imaginarem que aquilo foi uma bênção para eles e não um motivo de idolatria. Muitas vezes estragamos tudo também, irmãos. Fazemos das bênçãos de Jeová algo sem nenhum valor, nos tornando frios e indiferentes acerca do Deus vivo, no tocante às coisas de Deus, como o rei Acais e o povo de Israel se tornaram. Eles se tornaram semelhantes aos ídolos que fizeram para adorar, nulos e inúteis. Ao contrário de Ezequias, que seguia firme em fazer o que agradava a Deus. Vejam, irmãos, a Bíblia diz que Ezequias se apegou ao Senhor, como vocês viram. Eu, como ministro, irmãos, imagino que nós temos uma imensa necessidade de imitarmos Ezequias, fazermos o mesmo essa noite, se apegarmos a Deus. Mas eu sei que para alguns isso talvez seja difícil, porque se apegar a Deus, isso implica em ser tão radical com o pecado como foi
Ezequias. Se apegar a Deus implica em não fazer alianças com o pecado, em não negociar com o pecado, porque não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo: se apegar a Deus e ao mesmo tempo se apegar ao pecado. Olhem a vida de Acais e vocês verão isso. Ele se apegou a tudo. Ele se apegou ao pecado, à vaidade, à sua própria vontade, à soberba, o orgulho e à idolatria, menos a Jeová. Eis aí a questão, irmãos. Por isso ele andou longe de Jeová, porque se apegou a outros deuses. E fazendo isso, se apegando a outros deuses, ele se tornou nulo e inútil e trouxe ira para o seu próprio reino. Devemos ser zelosos, irmãos, como foi Ezequias. Devemos fazer o mesmo que Ezequias fez: achar o pecado e matá-lo, fazê-lo em pedaços, repugná-lo, odiá-lo, como Deus repugna e odeia. Essa sede de justiça deve arder em nós. Ou você se apegará ao pecado, como fez o rei Acais, e andará distante da vontade do Senhor, então, ou você se apegará a Deus e andará nos caminhos de Jeová, como Ezequias andou. Então, irmãos, mais uma vez, isso implica em não tratar o pecado como um animal de estimação e alimentá-lo, mas matá-lo, eliminá-lo. Se apegar a Deus implica em ser zeloso de boas obras, como era Ezequias. Se apegar a Deus implica em caçar o pecado, em buscar o pecado e achá-lo e fazê-lo em pedaços, como fez o rei Ezequias. Se apegar a Deus implica em estar perto de Deus, junto, e quanto mais junto e mais perto de Deus nós estivermos, mais parecido com Ele nós seremos. Agora, irmãos, observe que enquanto Ezequias estava com os olhos em Deus, está perante o Senhor, determinado a fazer o que é reto perante Deus e confiar no Senhor, tudo que ele fazia tinha um resultado positivo. Leia o versículo 6 comigo. Porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e o guardou e guardou os mandamentos que o Senhor ordenará a Moisés. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía. Grave isso. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía. Para onde Ezequias ia, Deus era com ele. E olha, ele teve êxito em tudo que fazia. Lograva com êxito e rebelou-se contra o rei da Síria, que o pai pagava tributo. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e os seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Tudo que ele fazia, irmãos, Deus era com ele. Deus caminhava com Ezequias. Tudo que ele fazia tinha um resultado positivo. Confiando que o Senhor é Deus para lhe dar vitória. Em qualquer situação que o Senhor era com a mão dele, em cada reforma que ele fazia, em cada peleja, o Senhor era com ele. Ele fez coisas maravilhosas em Israel, como eu já falei aqui. Parece que a Bíblia está repleta de passagens e de experiências, nos ensinando uma grande lição. Que depois de grandes experiências feitas, que Deus realiza através das nossas vidas, quer seja para uma nação, quer seja para uma pessoa, quer seja para a igreja, quer seja grandes experiências com Ele, parece que depois sempre nos aparecem grandes provações, até tentações para provar a nossa fé e fidelidade diante de Deus. Esse foi exatamente o caso de Ezequias, aqui do verso 13 em diante. Vamos ler aqui. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, Alax, dizendo: Rei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhes Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro das ombreiras,
o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrirá, e a deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou de Laques a Tarta e a Rabsaque com grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém, tendo eles subido, chegando, pararam na extremidade do arqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram-lhe ao encontro, ele e Aquim, filho de Uquias, o mordomo de Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Veja, irmãos, aqui chega a parte triste, eu posso dizer, da história de Ezequias. Um homem vitorioso, como vocês viram, um homem que o que fazia Deus era com ele, um homem que enfrentou batalhas e Jeová venceu por ele, fez reformas e a mão de Jeová era com a mão dele, está agora se humilhando diante de um rei pagão. Está agora, irmãos, pense comigo, quando eu li esse texto eu ficava pensando assim, mas por que Ezequias fez isso, hein? Em que momento Jeová se apartou dele, meu irmão? Em que momento ele sentiu que Deus não o livraria? Por que Ezequias tomou essa atitude precipitada? Por que ele se rendeu a um rei idólatra, se humilhou, arrancou o ouro da casa de Deus? Ele pecou contra Deus. Ele fez o que era mal perante Jeová. A pergunta é, tinha motivo, irmãos? Não. Vocês viram aí que o versículo 6 e 7 mostra esse homem dizendo, não vou pagar tributo para você não. Veja, agora olha que situação, que confusão. De início, ele disse assim para o rei da Síria, olha que foi o medo, viu, que fez ele agir. Meu pai pagou tributo para você, Senaqueribe, mas eu não vou pagar. Tá bem, tudo bem, até aí, pode ver o versículo 6, ele diz, não vou pagar tributo para você. Mas depois, quando Senaqueribe aperta o cerco, que ele vê a situação, ele, não, Senaqueribe, mudei de ideia. Venha pegar aqui um ouro que tem aqui, uma prata, perdoe. Porque é isso que ele está fazendo, irmãos. Sem necessidade, se humilhando diante do inimigo, se prostrando praticamente diante de homens. E esse foi o pecado de Ezequias. Ele não tinha necessidade de fazer isso, deixar Senaqueribe mais rico. Foi isso que ele fez. Ele disse, Senaqueribe, é pouco ouro que você tem, tome mais, porque não adiantou nada. Senaqueribe não saiu, não tirou o cerco, não mudou a ideia, porque não era o ouro que Senaqueribe queria. Senaqueribe queria Jerusalém e a coroa dele. Mas, irmãos, em um determinado momento, ele perdeu o foco de confiar em Jeová. Vocês têm que concordar comigo que esse grande homem de Deus, que eu tanto exaltei na pregação aqui, falei da grande reforma, que fez o que era reto perante Jeová, que eliminou, fez em pedaços os ídolos, que se apegou a Jeová. É difícil entender isso, pastor. Esse homem derrubou os altos, não andou no caminho dos pais, andou no caminho de Jeová, fez o que era reto, era um homem zeloso, um homem que tinha sede de justiça. E como é que agora, pastor, esse homem deixa de confiar em Jeová? Ele perdeu o foco e deixou de confiar em Deus. Deixou de aquietar o seu coração no Senhor e saber que o Senhor é Deus. Até o momento que ele confiava em Jeová e entendia no coração que Jeová é Deus, tudo que ele fazia tinha bom êxito. Você mesmo viu aí, ele podia pensar assim, peraí, tudo que eu fiz até agora tem a mão de Jeová. Fui contra os filisteus, venci. Fiz uma grande reforma em Jerusalém, porque Deus me ajudou. Meu reino tem prosperado. Quem é esse rei louco que desafia o Deus de Israel? Diga a Senaqueribe que eu não me renderei. E ele vai ter que combater, não contra mim ou o meu exército, mas contra o exército de Jeová e o Deus Todo-Poderoso. Esse homem devia ter o normal aqui para nós. A verdade é, nós veríamos outra reação de Ezequias. Mas ele não agiu assim. Ele não confiou que Jeová podia ajudar ele e mudar a circunstância. Então, o que aconteceu aqui, pastor? O que ele tentou fazer aqui, irmãos? Dar um jeitinho. Ele tentou dar um jeitinho, dar uma ajudinha a Jeová.
para colocar as coisas no lugar. Ele tentou fazer do jeito dele, da maneira dele. Ele pensou, peraí, eu tenho ouro, eu tenho prata, precisa eu levar isso até Jeová? Eu mesmo resolvo. O que você naquele biquete? Esse maioria dessas vezes eles querem ouro. Deem ouro a ele, tire das portas. Vai, loucura, desespero. Tire tudo, leve do templo, leve da minha casa, dê a ele. E ele vai embora. Mas Deus é tão bom e justo que Deus não permitiu que ele fosse embora. Ele continuou lá, ficou mais rico com o ouro que ele deu e continuou lá, para a vergonha dele, desespero dele e desânimo dele. Imagine quando chegou a notícia: Ezequias, oi, nós deu o ouro, deu tudo. E aí, foram embora? Não. Mas como assim? Mas não foram embora, eles querem Jerusalém, Ezequias. Ele quer seu trono, sua coroa. Ele não queria aquele ouro, ele só quis, na verdade, ele só quis se ofereceu. O ouro foi você que ofereceu, Ezequias. Ele nem pediu ouro. Foi você que foi oferecendo o ouro da casa de Deus, do templo, da sua casa, com medo, agindo covardemente, se prostrando diante de um idólatra, assassino, maquiavélico. Foi você, Ezequias, que quis dar um jeitinho na coisa, quis colocar no lugar do seu jeito. Ele tentou fazer do jeito dele. E aqui é que a coisa começa a dar errado, quando nós começamos a tentar fazer do nosso jeito. É à luz do texto que eu estou dizendo isso. Porque, servo, se você não considerar um texto como esse, você vai considerar o quê? Porque considere a vida dele antes. Considere quem ele era antes. Quem era Ezequias antes, pastor? Um homem que confiava, que estava pegado a Deus, que fez reformas, que venceu os filhos de Deus. E agora? E agora um homem que tentou dar um jeitinho e fazer do jeito dele. Irmão, sabe que isso nos mostra? Que enquanto ele estava agarrado em Jeová, dizendo: é o Senhor, Pai. É o Senhor, a minha confiança está em Ti, a minha força é o Senhor, tudo dava certo. O que ele fazia, Deus era com ele. Mas como ele perdeu um foco por um segundo e tentou fazer do jeito dele, não deu certo. Um grande aprendizado para nós, né, irmãos? Não tente fazer do seu jeito. Não tente tratar a sua vida, a sua própria sabedoria. Não tente fazer do seu jeito, caminhar do seu jeito. Não tente. Por quê? Porque não vai dar certo. O meu e o seu jeito nunca deu certo. Porque se o meu e o seu jeito desse certo, não tinha necessidade de Cristo vier para nós e dizer: eu sou o caminho. Se o seu caminho dá jeito, ele é correto, não tinha necessidade de Cristo vier nos trazer para ele, nos colocar e dizer: agora negue a própria vontade. Você entende? O que Jesus está dizendo? Não é mais do seu jeito. Quando Jesus diz assim para nós: quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Em outras palavras, ele está dizendo assim: a partir de agora, não é mais do seu jeito. Porque, irmãos, do nosso jeito nunca dá certo. Aqui está a prova disso. Ele tentou dar um jeito, tentou melhorar as coisas, mas não podemos fazer ou tentar fazer do nosso jeito. Não tente servir a Deus do seu jeito, ser fiel do seu jeito, tratar o pecado do seu jeito. Não, meu irmão, não tente: eu vou servir do meu jeito, eu vou tratar aquele pecado do meu jeito, dar o meu tempo a ele, vou fazer como eu que não, vai dar errado. Tem que ser do jeito de Deus. Vai a prova aqui. Olha um homem piedoso aqui, olha um rei piedoso aqui, que por um momento que se desviou e pensou: vou dar um jeito, deu errado. Então não tente servir do seu jeito, não tente tratar o pecado do seu jeito. Pode ter certeza, isso sempre vai acabar mal. Devemos servir do jeito de Deus, do jeito que Deus manda que sirvamos. Devemos ser fiel a Deus do jeito que Deus manda que sejamos fiel a Ele. Devemos tratar com o pecado do jeito que Deus diz que devemos tratar com Ele. E como é? Corte a mão, corte o olho e corte o pé. Aí tem gente que não corta. O que é que ele faz? Ele faz uma cirurgia. Não, cortar não. Cortar, Senhor. Cortar dói demais, Senhor.
Cortar é pesado demais. Vou fazer uma cirurgia, pai. Não vou cortar não, vou arrancar só um pedacinho. Não, Jesus disse, se pegar, corte. Se fazer pegar, arranque. Então, de que forma devemos tratar? Do jeito de Deus, irmão. Porque do nosso jeito não dá certo. Veja, irmãos, Ezequias tentou convencer Senaqueribe a recuar, oferecendo indenização de valor considerável, os tesouros do templo do palácio, para influenciar os atos do rei Maquiavel. Ezequias não cumpriu a vontade do Senhor. Acabou seguindo o exemplo de Asa e do seu próprio pai. Ezequias, em um determinado momento da sua vida, ele foi frouxo e a sua força foi pequena. Provérbios capítulo 24, versículo 10 diz assim: se fores fraco ou frouxo no dia da peleja, da angústia, a tua força será pequena. Ezequias podia usar a própria palavra de Deus em resposta para Senaqueribe. Não precisa ler. Deuteronômio, olha o que diz, viu? Olha que palavra. Eu, enquanto li isso aqui, eu fiquei pensando assim: Ezequias conhecia a lei, Senhor. Por que ele usou essa palavra contra Senaqueribe? Olha a palavra. Deuteronômio 4, 7. Pois, que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como é a nós, o Senhor nosso Deus, todas as vezes o que invocamos. Você entendeu isso? Ele podia dizer: Senaqueribe, você destruiu quem? Sefarvaim e outros Ena e outros reinos. Mas vem cá, diz assim a Senaqueribe: que outras nações têm deuses tão chegados a si, como é a nós o Senhor nosso Deus, que todas as vezes que o invocamos, nos responde. Ele podia usar a Bíblia. Ele podia lembrar que nenhuma outra nação tem Deus. É isso que Deuteronômio 4, 7 está dizendo. Nenhuma outra nação, Senaqueribe, tem Deus tão chegado ao seu povo, tão perto do seu povo, tão poderoso. Que nação tem Deus igual a Israel? Que quando invoca, ele responde. Mas não, ele foi fraco. Ezequias teve medo. Temeu diante do rei da Síria. Veja comigo, versículo de número, a carta 28, vamos pegar do 28 ao 37, já estou acabando a mensagem. (18, 28) Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: ouve as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da sua água e da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveira e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar a cada um da sua terra das mãos do rei da Síria? Agora, vai lá, soberba do rei. Aonde estão os deuses de Amate e de Árpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Ena, de Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são os dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe responderia. Então ele aqui, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias e com as suas vestes rasgadas lhe referiram as palavras de Rabsaque. 19. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes
cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou-lhe aqui o mordomo, a Sebna, o escrivão e os anciões dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Por que essa angústia, Ezequias? Por que esse desespero? Por que você está assim, Ezequias? Por que está assim angustiado, Ezequias? Acho que Deus olhou para Ezequias e disse: mas por que você está assim, Ezequias? Porque você tentou resolver do seu jeito. As angústias muitas vezes, as coisas acontecem muitas vezes, porque nós tentamos resolver com a nossa própria força ou sabedoria. Ezequias era para estar assim? Não. Ezequias já era para ter tido a resposta de Isaías há muito tempo, se tivesse confiado em Jeová de primeira. Se tivesse entendido que o Jeová que deu vitória a eles contra os filisteus era o mesmo que intercedeu por ele contra os sírios. Por que ele está dizendo assim? Vai rápido. Diz Ezequias que as mulheres grávidas não têm paz para dar luz. O povo está de luto, o povo está com medo, o reino está abatido. Eu estou com medo, estou angustiado. Vai, diz que é dia de luto. Você sabe, né? Luto, irmãos, é uma das palavras que mais representa a tristeza. Vamos ver outra carta do rei Senaqueribe e Ezequias fazendo a coisa certa agora. Vamos lá. Eu vou acabar a mensagem. Versículo 8. Voltou, pois, Absaque e encontrou o rei da Assíria pelejando contra Libna, porque ouviram que o rei já se havia retirado de Lax. O rei ouviu que, a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: eis saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane, o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente? Crês tu que te livrarias? Olha para isso, irmão. Porventura os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram: Gozã, Arã, Rezef, os filhos de Éden, que estavam em Telassar. Onde estão o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Serfavaim, de Ena e de Iva? Aonde, Ezequias? Aonde estão eles? Me diga, já que você acha que o seu Deus te livrará das minhas mãos. Veja, irmãos, Ezequias agiu pelo medo, pelas emoções, precipitadamente, equivocadamente, erroneamente. Não faça isso. Não haja pelas emoções. Não haja precipitadamente, equivocadamente, erroneamente. Isso tudo com medo do rei Senaqueribe, que declara soberbamente ter tomado, essa declaração aqui de Senaqueribe, ele está declarando ter tomado 46 cidades e inúmeros vilarejos. Você vai ver essa declaração lá em Isaías. Ele declara diante de Ezequias, é por isso que ele ficou com medo. Ele declara: Ezequias, eu tomei 46 cidades e não houve Deus que me impedisse. É isso que ele está dizendo. E é agora que vai haver. Quem é o seu Deus, Ezequias? Essa declaração, irmãos, como eu disse, você vai ver em Ezequias 36. Como também, irmãos, ele se gaba de ter prendido Ezequias em Jerusalém como um pássaro em uma gaiola. Toda essa gabação de Senaqueribe que você está vendo aqui, ele está se gabando porque tomou 46 cidades e não houve Deus que o impedisse, e porque prendeu a Ezequias como um pássaro em uma gaiola em Jerusalém. Qual foi o problema de Ezequias? Ele tentou dar um jeitinho, fazer do jeito dele, na força dele, com o ouro dele, achando que podia resolver a situação. Irmãos, de alguma forma, que talvez inicialmente, olhando para esse texto, você não consiga ver, mas se observares com atenção, verás que Ezequias se gloriou na riqueza que tinha. Ele tentou resolver o problema com o quê? Com ouro. Jeremias capítulo 9, versículo 23. Precisa abrir não. Diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força e o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie nisto, em mim conhecer. Meu Deus, imagine, irmãos, eu sei que talvez você olhando para aqui, você
Você não vai ver inicialmente isso no texto, mas está aqui. A partir do momento que ele toma o ouro da casa de Deus e da sua casa e dá ao rei, ele se gloriou no ouro que tinha. Ele não lembrou que Jeová disse: não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, mas se gloriar, glorie nisso, Ezequias, em me conhecer. Essa é a hora dele se gloriar em Jeová, se gloriar por conhecer Jeová, por saber que Jeová tem prazer em exercer o seu juízo e a sua justiça na terra, e ainda mais quando se fala de homem soberbo como Senaqueribe. Sem demora ele faria justiça em favor dele. Mas o problema é que Ezequias parece ter esquecido que o Senhor é quem livra, que o Senhor é aquele que vai adiante do seu povo, que Jeová é quem diz para o seu povo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Então, assim como Deus foi com Ezequias, assim como Deus livrou Ezequias, irmãos, veja aí por favor agora ele faz o certo. Versículo 14: depois de tanto erro, agora ele faz o certo. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor agora, e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora, né, irmãos? Por que ele não fez isso logo, irmão? Nós ficamos perguntando assim, não é? Mas Ezequias, foi quem teve você, meu irmão? Mas por que você não fez isso logo, meu irmão? Por que você não levou logo essa carta desse soberbo na casa de Deus? E resolvia logo o problema, não é? Jeová não estralar de dedo, acabava logo com tudo, e estava resolvido e ele estava em paz. Mas às vezes o homem estraga tudo. Às vezes nós também fazemos isso, irmão, sabia? Às vezes nós tentamos resolver, vamos, agimos ali, com braço, vai até quando chega no limite, aí nós vamos chorar nos pés de Jeová, dizer: Senhor, não dá mais, nós podíamos ter feito isso muito antes. Às vezes tentamos dar um jeitinho, às vezes tentamos fazer igual a Ezequias, do nosso jeito. Mas quando, irmãos, entendemos que Jeová é quem peleja pelo seu povo, e que o seu povo descansa nele, e que quando o povo apresenta a Jeová suas causas, quando o povo confia, quando o povo faz o que Ezequias fez agora, que já era para ter feito, inclina e coloca diante de Deus, é isso que devemos fazer. Levar até Deus qualquer causa, qualquer problema, qualquer situação, qualquer uma, se apresentar diante da presença de Jeová e dizer: aqui está, Senhor, esse é o meu problema, essa é a minha situação, não há força, não consigo, confiar sempre nele, agir conforme a vontade dele, agir conforme a vontade de Jeová e não a nossa. Porque você bem viu aí que quando agimos conforme a nossa, quando tentamos dar um jeitinho, vai dar errado. Vai dar errado. Olha lá o que ele diz, irmãos. Ezequias, versículo 17. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria, ele está dizendo assim: eu admito, Senaqueribe está certo, em partes. Agora sim o homem voltou em si. É verdade que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles. Agora, porque deuses não era, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Ele já era para ter dito isso. Deuteronômio que eu li aqui fala isso. O que ele está dizendo aqui? Senhor, é verdade, ele tomou 46 cidades e muitos vilarejos, verdade que ele destruiu muitos povos, mas todavia, Senhor, não era Deus que tinha lá, era deuses, era imagens, feito por mão de homens. Por isso, Senhor, que ele venceu. Por isso, Senhor, que ele tomou essas cidades. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor.
o Senhor Deus. Você acha que uma oração dessa não ia ser ouvida, irmãos? Ele podia ter feito isso muito antes. Ele podia ter chegado até Deus dizendo assim: Deus, não temo não diante de Senaqueribe, porque as cidades que eles venceram lá, não tem Deus igual ao Senhor. Que Deus é tão achegado a nós igual a ti, Jeová? Ele podia usar a Bíblia, é isso que eu estou dizendo. Deuteronômio, ele podia lembrar do que está escrito lá em Deuteronômio, que diz que deuses é tão achegado a nós, e ele usa deuses lá, como Jeová é. Isso diz tudo. Se Jeová é chegado a nós, ele vai nos guardar em qualquer circunstância. Deus respondeu a oração, versículo 35. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. 185 mil. E quando um anjo se levantando os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, lá vai o soberbo com um anzol de Deus no nariz, porque Deus disse: eu tirarei o soberbo e ponherei o meu anzol sobre o seu nariz. E se foi e voltou para Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar em casa de Nisrod, seu Deus, Adramaleque e Serazer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Pronto. Você viu, irmãos, que o final da mensagem nos incentiva somente a caminhar em Deus, a fazer o que é reto perante a Jeová, a se agarrar nele, a ser o primeiro Ezequias. O final da mensagem diz assim para nós: olha, seja como o primeiro Ezequias, que não temia, enfrentava filisteus, fez grandes reformas, e porque Jeová era com ele, ele se agarrou a Jeová, ele se apegou a Jeová, e fez tudo que era reto diante de Deus. Tudo que ele fez tinha bom êxito. Você viu depois da oração que ele podia ter feito há muito tempo? Se ele tivesse feito essa oração antes, Deus já tinha feito isso. Não ficou um, irmão, 185 mil. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que chama atenção? Deus não mandou 10 anjos, não. Um anjo só matou 185 mil soldados. Então, assim, irmãos, como Deus foi com Ezequias, Deus é conosco. Contudo que o nosso coração não se desvie dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Contudo que nós confiamos no Senhor, de forma nenhuma buscarmos dar um jeitinho ou fazer coisas do nosso jeito. Essas são as conclusões da mensagem. Assim como Deus ouviu Ezequias, Ele está pronto para nos ouvir. Contudo que nós buscamos ao Senhor e de modo nenhum buscarmos dar um jeitinho ou fazer as coisas do nosso jeito. Porque assim como Deus livrou Ezequias das mãos dos seus inimigos, trazendo paz e alegria e grande gozo ao seu reinado, Deus em Cristo nos dará paz, eterno gozo, alegria e plena paz eterna. Assim como Cristo triunfou na cruz sobre os principados e potestados, os humilhando, assim triunfaremos juntamente, eternamente com Cristo, sobre todos os inimigos da igreja. Só lembrando, irmãos, que esse julgamento divino do Senhor sobre Senaqueribe, todo o seu exército, aponta para o julgamento final, eterno. E o nosso Senhor Jesus estará lá, julgando todas as nações como juiz justo de toda a terra. Julgará o mundo junto com a sua igreja. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Nós estaremos lá com ele. 1 Coríntios 6, 2. E assim eu acabo a mensagem dizendo: assim como Ezequias foi grande vencedor, porque confiou em Jeová, se estamos verdadeiramente em Cristo, firme nele e na sua palavra, Romanos 8, 37. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Só lhe deu glória. Deus em Cristo vos abençoe. Vamos ficar de pé.